Nós hoje vamos começar a oitava sessão, estou acostumado com a palavra sessão, do Narrativas, um encontro promovido pelo Instituto Brasileiro da Pessoa, com a produção do Psicult e o apoio do Fundo Social Sicredi Pioneiro. O Psicult, eu tenho o prazer de contar na equipe com o Weber, na filmagem, que hoje representa aqui o Thiago Couto. O Thiago nos abandona, vai para Passo Fundo num dia como hoje, né? E a Camila, que hoje merece o aplauso pelo Dia do Psicólogo. Nós merecemos, né? E o nosso convidado, que daqui a pouco será apresentado, o Nicão Duarte. A gente começa então Narrativas apresentando Marco Aurélio Alves, para quem não conhece, psicólogo, ativista cultural que tem uma bagagem imensa e marcada pela paixão que ele tem por todos os projetos que ele se envolve, esse é mais um. E a gente fica muito feliz hoje com tantas pessoas aqui presentes, porque esse é o objetivo, a gente ter essas trocas aqui, a gente trazer essas vozes para poder compartilhar as experiências, e a cada novo encontro a gente está trazendo os mais diversos assuntos, desde jornalismo, a terceira idade, saúde mental, alimentação, nutrição, estilo de vida, e isso tudo porque a vida em si ela é múltipla, não existe uma única forma da gente viver, da gente experienciar, da gente sentir ou da gente cuidar. Todas as quartas-feiras, às 19h30, a gente vai estar aqui até 19 de dezembro, sempre fazendo um encontro com personalidades muito diferentes, com gerações diferentes, assuntos diferentes e trazendo algo muito interessante. Qual é o próximo? A Dainara Doico, que é nutricionista, que ela tem vários projetos também muito ligados não só à alimentação, mas também à saúde mental, ao estilo de vida. Então ela vai trazer pra gente também uma outra perspectiva, além da nutrição, também para agregar no projeto. E a Camila me apresentou e eu tenho o prazer de apresentar a Camila Aibris, que trabalha com crianças, adolescentes e adultos também. E a Camila, eu tenho o orgulho de dividir um consultório com ela pela competência, pela seriedade, pelo profissionalismo da Camila. Sempre uma surpresa e uma grata retribuição aos seus pacientes. E eu que agradeço também o convite. Então, Nicão Duarte. Poucos jornalistas podem dizer que já transitaram por tantos caminhos da comunicação quanto Luiz Antônio Farias Duarte, conhecido por todos como Nicão Duarte. O apelido herdado do avô e aumentado ainda no berço acompanha uma trajetória marcada pela ética, dedicação e a paixão pelas palavras. O Nicão nasceu em meio ao jornalismo. O pai já atuava na área e o tio, Bolívar Madruga Duarte, sua maior referência e presença afetiva, foi quem despertou nele o gosto e o compromisso com a comunicação. Desde então, o Nicão construiu uma carreira que atravessa quase todos os degraus de uma redação. Começou como repórter esportivo no extinto Diário de Notícias, cobrindo justamente o Internacional no auge dos anos 70. Todo mundo tem direito a ter mau gosto. E passou por veículos como Folha da Manhã, Folha da Tarde, Rádio Guaíba, o Estado de São Paulo, Diário Catarinense, Jornal do Comércio, além de experiências em Brasília, no Congresso Nacional, na Associação Nacional dos Jornalistas e no Rio de Janeiro, na Agência de Notícias do Jornal do Brasil. Com essa bagagem, o Nicão não apenas registrou a história em coberturas de peso, guerras, eleições, transformações sociais, mas também formou novas gerações de profissionais, atuando como professor em cursos de jornalismo e no MBA da ESPM. Os colegas lembram dele como um professor querido, generoso e inteligente, sempre disposto a provocar reflexões. Entre tantas conquistas, encontrou espaço também para a literatura e a música. Mesmo sem se considerar compositor, já venceu o Festival Nativista com uma canção inspirada na cidade de Pinheiro Machado, que acolheu a sua família. Mais recentemente, lançou o livro Cacimbinhas,
em que recupera memórias e histórias desse lugar tão significativo. Mas quem convive de perto com o Nicão sabe que, além de um profissional brilhante, ele é também um amigo leal, sempre disponível e um pai extremamente presente. Orgulhoso dos filhos Bolívar e Bernardo, ele acompanha de perto cada etapa da vida deles e hoje celebra também a chegada dos netos. Colegas descrevem o Nicão como um baita companheiro, alguém que sabe ouvir, ensinar e compartilhar. Um homem curioso que adora viajar e explorar destinos não convencionais. Um cozinheiro improvisado que se diverte entre as panelas. Um escritor de alma que encontra na palavra não só trabalho, mas também refúgio e poesia. Seja no jornalismo, na docência, na música ou na literatura, Nicão Duarte construiu uma trajetória movida por paixão e por um valor que sempre repetiu como filosofia de vida: a paz. Boa noite. Boa noite. Ufa. Uma bela apresentação. Essa apresentação tem muitas informações de colegas do Nicão de jornalismo. E a gente começa então abrindo, perguntando para ti como é que surgiu essa paixão pelo jornalismo. Antes de responder diretamente, eu preciso respirar e agradecer essas belas palavras. E palavras são as coisas que me tocam, tanto no exercício da minha pena quanto na audiência de outras expressões. Muito obrigado. Eu não esperava. Acho que até que podíamos terminar aqui, porque tudo que eu puder dizer agora pode se voltar contra mim. Mas, enfim, eu nunca, ao perceber a minha, entre aspas, vocação, porque a gente não sei exatamente quando percebe isso, mas ainda na infância... O pessoal da terceira idade não ouve. Ainda na infância, eu percebi algum gosto pela escrita, né? Talvez como decorrência do gosto anterior pela leitura, que era uma coisa que me frequentava assim, a partir de referências familiares. E eu exercia a escrita na escola, né? Eu sou do tempo que existia o curso primário, o curso ginasial, depois o curso científico ou colegial, ou clássico, e depois sim a universidade. Né? Então eu exercia isso na redação escolar ou em cartas a familiares distantes, né, em outras cidades. E pelas cartas, esses familiares diziam assim, mas tem que escrever, tu escreve muito bem e tal, não sei o quê. E eu fui, né, na ingenuidade da infância, absorvendo aquilo como uma verdade e me estimulando cada vez mais a escrever mais. Então fui escrevendo. Na adolescência, que como vocês, né, cientistas, né, da mente, sabem muito bem que é um período turbulento, por exemplo, né, em que a gente comete algumas barbaridades, né? Na adolescência eu comecei a escrever com um sentido mais objetivo, digamos assim, né? Talvez a palavra não seja objetivo, mas com um sentido mais prático, buscando escrever um conto, por exemplo, uma ousadia, né? Escrever um poema, outra ousadia e tal, né? E aí eu me conduzi para o poema, especialmente naquele momento, né? Que era só para mim, eu não mostrava para ninguém, porque a minha ousadia não chegava a tanto, né? É claro que, vez que outra, alguém descobria na gaveta lá alguma coisa e disse: de quem é isso aqui? Ah, fui eu. Mas, às vezes, algumas coisas assim até reveladoras do processo de transformação, que é a adolescência, que tu queria manter só contigo, né? Mas, sei lá, uma tia, de repente via aquilo e disse: mas tu tá falando de sensualidade, é isso mesmo? E eu morava numa cidade muito pequena, que é a cidade da minha origem familiar, meus pais, meus avós, meus tios, alguns irmãos nasceram lá. E essa cidade tinha um cinema, né? No momento que toda a cidade tinha cinema também, né? Cinema de rua, né?
E aí no cinema passava, em cinemas com Technicolor, alguns exemplares da beleza feminina assim, que eram muito tocantes, especialmente numa tela imensa. Né? Então, por exemplo, eu vi ali a Sarita Montiel cantando lá de Oreteira, com aquela boca vermelha, né? Tomando a tela inteira e tal, e fiz um poema. E assim fui desenvolvendo, digamos assim, a escrita. Né? Na escola, quando eu fazia as redações, eu sempre tinha uma boa avaliação dos professores. Desculpa te interromper, mas tu lembra desse poema para a Sarita Montiel? Não lembro. Mas essa boca merecia um poema. Sim, aquela boca merecia um poema. Mas eu estou falando de Sarita Montiel, estou falando de Raquel Welch, estou falando de Úrsula Andress, estou falando de Cláudia Cardinale, de Ava Gardner, de Gina Lollobrigida. Depois a gente traduz para a Camila quem é. A gente conta para a Camila quem são. A gente vai botar o manual para a Camila e o Weber para dizer para eles quem são eles. São esses. Então, Romy Schneider, né? A série Cis, não era uma série naquele momento, era um filme, depois acabou virando uma série. Cis, a Imperatriz, com a Romy Schneider, incomparável beleza, né? Era fantástico. Assim. E aí, isso também me levava a perceber nas redondezas semelhanças com esses ícones. Né? Então, por exemplo, tinha lá, naquelas proximidades ali em que eu vivia, tinha... Qual era a cidade? Que era Pinheiro Machado, apelido Cacimbinhas, que é o nome original. Tinha lá uma Romy Schneider. Né? Tinha uma Romy Schneider. Que sempre era mais velha do que eu, então era só contemplativo. Né? Só podia ser contemplativo. A Carla está presente aqui, ela não sabe de nada disso. Essa é uma revelação que eu estou fazendo agora. O princípio da separação começou com um filme chamado, né? Isso é antes da gestão Carla Regina Sampaio Agra. Então, o meu passado não me condena nesse caso. Então, começou a escrever poemas. E aí, em que momento chega uma redação de jornal na tua vida? Bom, nessa função, digamos assim, de escrever e de buscar de alguém dizer que era bom aquilo que estava escrevendo, eu fui pensando em que tipo de atividade profissional me conduziria aquilo. Né? Nesse meio tempo, por exemplo, né, eu li, talvez até um pouco prematuramente, eu li O Tempo e o Vento. E O Tempo e o Vento me fez me entender como sul-rio-grandense, né? Entender o que somos no Rio Grande do Sul, porque somos o que somos, né? Para o bem e para o mal, porque individualmente somos assim também. E aquilo me encantou, aquela leitura. Então, era uma trilogia, mas cada parte da trilogia tinha 4 ou 5 livros, né? Então eu li, digamos assim, acho que em um mês, eu li 7 livros para completar a trilogia do Tempo e o Vento. Quanto tempo? Mais ou menos um mês. Porque aquilo me chamou tanta atenção, né? E aquilo eu me enxerguei tão ali, né? Como gaúcho, como criador de personagem, porque a engenharia literária que o Érico Veríssimo faz, na minha opinião, é incomparável no Brasil. Né? Eu acho que o Brasil tem grandes nomes da literatura contemporânea do Érico Veríssimo, o próprio Jorge Amado, talvez seja até mais conhecido do que ele, mas eu acho que ninguém construiu personagens tão bem quanto ele. Talvez no Rio Grande do Sul a gente tenha agora alguém que se aproxima a ele, que é o Luiz Antônio de Assis. Acho que por aí. Mas enfim, isso me levava a gostar cada vez mais da escrita, né? E da escrita impressa, né? Era aquilo que me agradava, assim, sabe? E aí eu comecei a pensar, bom, não existe uma faculdade para escritor, né? Que era a minha intenção inicial, mas existe uma faculdade para jornalismo.
E aí eu tinha a referência do meu pai, que foi um jornalista relevante na sua época, mas com quem eu não tinha contato. Meu pai foi um pai ausente, né? E tinha contato com um tio irmão do meu pai, que morava em São Paulo e eu em Cacimbinhas, que eu via uma vez por ano. E que ele, num determinado momento, né, pela ausência do meu pai na família e pelas consequências que isso gerou do ponto de vista material, numa mãe com 4 filhos, né, que nunca mais viu o pai, ou o pai nunca mais os viu, esse meu tio, irmão do meu pai, dizia: eu banco o estudo desses dois, né, dessas crianças, né? Mas ele era irmão do meu pai, e a minha mãe dizia: não. A minha mãe tinha brigado com o meu pai e todo mundo, né, da família. Até que num determinado momento, eu terminado o curso ginasial, não tinha o que fazer em Pinheiro Machado. Ou tu ia para algum outro lugar para estudar, o que significava caro, né, coisa cara e tal, ou tu ia ser tutelado por alguém, no meu caso seria esse meu tio. E aí, sem alternativa, minha mãe concedeu essa tutela minha ao meu tio, e eu saí de Cacimbinhas e fui morar em São Paulo. Em 1969, saí de uma cidade que hoje tem 10 mil habitantes para uma cidade que hoje tem a população maior que todo o Rio Grande do Sul. Como é que era o nome desse tio? Bolívar Madruga Duarte. Que é meu pai de fato, né? Ele foi meu pai de fato, né? Tio de direito, mas pai de fato. E aí, quem se tornaram então as suas referências dentro do jornalismo? Bom, então eu chego em São Paulo, numa sexta-feira 13, e aí tinha o corredor do apartamento do meu tio era todo tomado por uma estante cheia de livros, né? E esse meu tio disse o seguinte: ele era um tio solteiro, e era cineasta, e tinha saído do Rio Grande do Sul junto com o Barbosa Lessa e com o Sadi Escalante, com um grupo gaúcho chamado Não Te Assusta Zacaria, que fez um sucesso teatral imenso, né? E aí os 3 se radicaram em São Paulo como no meio cultural, como cineastas, como publicitários, como jornalistas e tal. E nessa biblioteca do meu tio tinha, sei lá, 1000 e poucos livros ali. E eu cheguei numa sexta-feira eu cheguei de manhã cedo, de ônibus em São Paulo. Cheguei no apartamento dele e disse: agora vamos tomar café numa padaria, bem coisa de paulista, né? Sai para tomar café em padaria. E aí depois nós vamos no meu escritório e depois tu volta para casa. E aí à noite nós vamos para Atibaia, que é uma estância do Mineral, a 60 quilômetros de São Paulo lá, que era vamos dizer, uma canela, uma Gramado naquele momento lá de São Paulo. Serra, montanha e tal. Outro dia eu falei em clima de montanha e o Galinho adorou o termo, porque clima de montanha é o que marca a cidade de Atibaia. Só que isso, eu voltei para casa, né, depois do escritório dele, era São Paulo, eu vinha, minha referência era Pinheiro Machado, o maior lugar que eu conhecia era onde eu tinha nascido, que era Porto Alegre. Eu fiquei apavorado, e eu marquei os lugares, voltei para casa e disse: daqui eu não saio. Né? Eu ia para almoçar, para ir ao cinema, para jantar, para que lá de noite a gente fosse para Atibaia. Aí eu fiquei atacando a geladeira que tinha lá, né? Tinha lá iogurte, tinha esse detalhe eu não lembro. Tinha geleia de mocotó, que eu não sabia o que era, mas tinha aquela montanha de livros ali. E aí eu fiquei a sexta-feira inteira lendo. E para minha sorte, o livro que eu tirei da prateleira naquele momento lá era 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, que é uma referência não só literária, como jornalística também, né? E escrito em espanhol, né? Era a versão em espanhol de 100 Anos de Solidão. E eu comecei a ler, e vi semelhança, assim, com o jeito do Érico Veríssimo escrever, embora muita coisa do espanhol eu não entendesse, mesmo morando numa cidade fronteiriça e tal. Mas eu consegui tirar do livro um suco, digamos assim, que me permitisse
ver essa analogia entre os dois autores e me encantei com o Gabriel Garcia Marques. Bom, depois a gente foi para Atibaia, depois voltou para São Paulo e aquela biblioteca ficou à minha disposição, né? E com isso, digamos assim, essa disponibilidade de leitura me fez acentuar, né? Eu li coisas que eram absolutamente adequadas e tal, né? Começou com Gabriel Garcia Marques, pois é, e aí imagina. começou com ele. Não, mas aí tinha outras coisas que eram assim. Por exemplo, como eu era um guri rústico de Cacimbinhas, chegando em São Paulo, morando com... Meu tio tinha sido secretário de turismo do estado de São Paulo com menos de 30 anos. Então ele frequentava ambientes, digamos assim, oficiais, né? Ambientes de governo, ambientes, né? Ele foi secretário do governo rural do Natel, com menos de 30 anos. Né? Então, e eu acompanhava nessas situações e tal. Então ele me tirou da biblioteca um livro específico da escolha dele e pediu para eu ler aquele livro. Aquele livro se chamava Guia de Boas Maneiras, do Marcelino de Carvalho, que durante 50 anos foi a referência em boas maneiras no Brasil. Né? Então eu lia isso aí e lia também o Gabriel Garcia Marques. Mas também tinha lá, de repente, tinha um livro lá, tipo, por exemplo, o livro Maldito, né? Adelaide Carraro. Não sei se alguém já ouviu falar em Adelaide Carraro aqui. Adelaide Carraro era um livro que naquele momento era considerado pornográfico, porque ela tinha uma escrita realista das relações humanas, né? Das relações todas, né? Inclusive as mais íntimas. Então aquilo evidentemente me chocou, né? Claro, né? Aquilo me chocou e tal. Mas uma professora, amiga nossa, sempre que ela dizia o seguinte, amiga do meu tio lá em São Paulo, né? Cujo marido era sócio de um dos que tinham saído aqui do Rio Grande do Sul, na Lynx Film, ela dizia assim, não, eu não censuro leitura porque a gente tende a interpretar que uma criança lê a leitura como o adulto leria. E a criança vai ler como criança. Se ela não entendeu, ela não vai fazer mistério. Se a gente fizer mistério, vai acentuar o problema. Então, né, se cair na mão, deixa acontecer. E aí eu fui formando, digamos assim, a minha visão de mundo, né, a partir de leituras como essa, como Trópico de Capricórnio, como literatura internacional, né, com autores ingleses, autores... essa possibilidade daquela biblioteca generosa que ele tinha. E aí eu fiquei 2 anos em São Paulo e eu sentia muita saudade do Rio Grande do Sul. Porque a minha ida para São Paulo gerou também uma situação de formação, da minha formação como adulto, né? Eu me apercebi, distante da minha mãe e das minhas irmãs, o valor que elas tinham e que eu não reconhecia. Então, não só pela saudade, mas também, por exemplo, eu comecei a me aperceber quanto heróica tinha sido a minha mãe ao ter o casamento desfeito, ter passado a viver sob a tutela do pai dela, né, com 4 filhos, dos esforços que ela tinha feito na vida para a gente ter um caminho, né, e tal. E eu brigava muito com a minha irmã mais velha, né, que era 3 anos mais velha do que eu, e que eu sou filho de uma família que tem 3 meninas e um rapaz que era eu. Então a minha mãe via o seguinte, para as meninas tudo e para o rapaz as obrigações. Então para mim eram as obrigações. Isso mudou, né, na sociedade, e as obrigações hoje são mais das mulheres, né? Pois é. Não era nesse sentido, digamos assim, no sentido doméstico da palavra, as obrigações eram delas mesmo. Era uma sociedade machista, a nossa sociedade, mãe, 3 filhos, era machista. Mas era no sentido assim, por exemplo, a gente tinha um rádio só em casa. Então, o rádio era para música. Quando eu quisesse ouvir futebol, eu tinha que negociar.
para ouvir. Estava em minoria ali, né? Estava em minoria. E quando eu apelava à mãe para dizer, olha, é hora do jogo, eu quero ouvir o jogo, ela saía a favor da minha irmã. Mas ela ouve música o dia inteiro. Por que ela não pode ceder um rádio para mim agora? Né? E antes de eu ir para São Paulo, aconteceu a chegada do homem à Lua, né? Em 1969. E aí, eu queria ouvir. As rádios estavam transmitindo, né? Flávio Alcaraz Gomes. E eu queria ouvir aquilo lá e negociando, e não tinha margem de... Para minha sorte, a Farroupilha, Gaúcha, Guaíba, as três principais rádios que chegavam naquele momento até o mais distante interior, hoje não é assim, as três estavam transmitindo. Então eu consegui ouvir a chegada do Homem da Lua transmitido pelo Flávio Alcaraz Gomes da Rádio Guaíba. Mas ainda então nessa questão toda de formação, essa leitura e este vínculo com a comunicação, meu tio publicitário, cineasta, tinha sido jornalista. Aqui, quando ele trabalhava no Rio Grande do Sul, ele era... Todos os meus... Meu pai e todos os meus tios, que são 5, todos eles trabalharam em jornalismo e todos eles no Diário de Notícias, que foi um jornal muito importante na sua época, embora menos importante que o Correio do Povo, mas era o rival do Correio do Povo. E aí... O meu tio foi o introdutor do assunto, esse o Bolívar, Madruga Duarte, foi o introdutor do assunto tradicionalismo como uma coluna específica do Diário de Notícias, que depois passou para a Hora, depois passou para outro jornal e tal. Depois foram outras pessoas que seguiram, mas ele, como contemporâneo do Paixão Cortes, do Barbosa Lessa e do Sadi Escalante, ele é um dos pioneiros do tradicionalismo no Rio Grande do Sul também, né? Como ele saiu daqui, foi para São Paulo, e em São Paulo ele desenvolveu a sua carreira como comunicador, ele dirigiu emissoras de TV, então ele foi diretor da TV Excelsior no Rio, ou em São Paulo, da TV Rio no Rio. Depois ele foi para os Diários Associados para dirigir a implantação de uma emissora em Curitiba. Então o mundo da comunicação estava muito perto assim, né, para mim ali, né? Então, digamos assim, tinha uma vocação latente, tinha uma biblioteca disponível e tinha um círculo de relações pessoais e familiares muito ligadas à palavra escrita, né? E foi por aí que eu desenvolvi a minha intenção de ser jornalista. Mas eu estava dizendo que eu, em São Paulo, sentia muita saudade. Vocês perceberam o que é entrevistar um jornalista? Uma pergunta. 20 minutos de resposta. Imagina se ele está entrevistando, ele já tinha cortado isso a hora. Se ele já tinha dito, bom, agora chega, gente. Não, mas eu sou de uma escola que o jornalista tem que saber ouvir. Porque o jornalista, vocês podem observar de hoje em diante, tem jornalista que não deixa a fonte falar. Né? Não deixa, fica empatando. Então, claro, tem horas que tem que cortar. Às vezes o Marco é esse entrevistador. Estou impressionada que ele ainda não cortou, porque ele costuma cortar muito. Mas assim, então está feito o corte. Como é que foi a entrada na primeira redação? Eu de São Paulo vim para Porto Alegre, né? E eu tive o peito de dizer, eu estava sentindo muita saudade da minha mãe, muita saudade da minha terra e muita saudade dos namoros que eu conseguia ter lá na minha cidade, porque depois que eu fui para São Paulo e voltei para lá, eu fiquei muito valorizado. Então, porque eu lá em São Paulo eu comecei a fazer esportes, nadar, não sei o que e tal, e eu voltei lá depois de um ano com quase 10 centímetros de altura máxima. E aí, a própria Romy Schneider, que tinha 2 anos mais que eu, que não me dava a bola, quando eu voltei para lá, começou a... Opa! E aí eu comecei a fazer um sucesso danado na cidade. A Carla tem história de que a minha mãe, quando andava... A minha mãe já é falecida, mas quando andava lá em Pinheiro Machado com a Carla, acho que ela já estava um pouco mais...
ela dizia assim, aquela fulana foi namorada do Ricardo, foi namorada. Cortada na cara. Mas de qualquer maneira é a gestão passada. E eu tive o peito de dizer para o meu tio que eu não queria ficar em São Paulo, eu queria voltar para o Rio Grande do Sul, eu queria vir para Porto Alegre. Em Porto Alegre moravam meus avós, pais do meu pai e pai do meu tio, que eu também fiquei quase 10 anos sem vê-los, né? Então eu não tinha vínculo com eles. Inclusive meu avô Nico, que era o pai do meu pai. E eu disse para ele, mas eu só consigo ir se tu pagar o colégio, pagar uma pensão. E ele primeiro argumentou muito em sentido contrário de eu voltar. Isso é um retrocesso, não sei o que e tal, parará. Mas depois, diante da minha decisão firme, assim, ele disse, tá bom, então vai, e eu banco. E aí eu estudava em São Paulo no colégio público. E eu vim para Porto Alegre para estudar no Colégio das Dores, que era pago pelo tio. E aí se encaminhou o vestibular, eu fiz o vestibular e eu passei na URGS e na PUC. E aí eu fui conversar com ele, para onde eu vou e tal. Né? E aí ele disse, qual é a melhor? E naquele momento, né, início da década de 70, o melhor curso de jornalismo do Rio Grande do Sul era a PUC, paga. E ele disse, então faz na PUC. E ele pagou a PUC para mim. Começou a pagar a PUC para mim. Isso, claro, ao mesmo tempo que aquilo me dava uma tranquilidade, né, aquilo também me dava uma inquietação, porque eu estava... Ele já tinha... depois de alguns anos, ele foi contratado pela RBS e veio de São Paulo para cá. Então, eu passei a morar com ele, a minha avó e meu avô, todos nós no mesmo ambiente, assim, né? Então, eu passei a conviver mais com a avó e com o avô, e nós cuidávamos dos dois, né? Dos pais dele. Mas aquilo, sabe, uma despesa a mais, eu ficava me cobrando disso, né? E aí eu fui buscar trabalho. Né? Eu percebi que eu conseguiria conciliar o curso da universidade, que era um turno só, com o trabalho. Eu fiz um processo de seleção e fui contratado como auxiliar de escritório do Banco Sul Brasileiro. E aí trabalhei lá 8 meses, e naquele meio tempo, assim, né, eu trabalhava das 6 da manhã a 1 da tarde, depois tinha alfabetos de noite. E aí morava no mesmo prédio que nós em Porto Alegre, a Ivete Brandalize, que foi uma jornalista muito importante, é uma jornalista, né, ela não está mais atuante, mas é uma jornalista de referência no Rio Grande do Sul e tal, né, especialmente em rádio, mas ela tinha uma coluna na Folha da Tarde e tal. E aí ela disse assim, um dia ela disse, olha, a gente vai ter um programa novo na Rádio Guaíba, chamado Agora, e vai ser apresentado pelo Flávio Alcaraz Gomes, já é uma sumidade, né? Antes do incidente fatídico que ele teve na vida. Né? E estão selecionando estagiários lá. Daí eu fui buscar uma oportunidade lá. Não fui o escolhido, né? Mas entrei naquele ambiente ali, Rádio Guaíba, Folha da Manhã, Folha da Tarde e tal. Logo depois, eu estava no Diário de Notícias, como estagiário, cobrindo o internacional, né, acumulando vitórias de campeonatos e tal. E aí me avisam que tinha uma vaga de estagiário na Folha da Manhã. Para vocês terem uma ideia, a Folha da Manhã, que era o terceiro jornal da Caldas Júnior naquele momento, era o menos importante do ponto de vista de negócio da Caldas Júnior, mas era o mais importante do ponto de vista de edição. Era um jornal muito corajoso, muito forte. Então ele era, digamos assim, todo estudante de jornalismo queria ir para a Folha da Manhã. E eu fui fazer o processo de seleção e fui aprovado. E mais do que aprovado, eu fui assim, também adotado pelo Walter Galvani, que era o diretor de redação
Walter Galvani é um colega muito querido, que já é falecido, também foi colega do Marco no Conselho Estadual de Cultura, e que era um jornalista tão italiano quanto Galvani pode ser italiano, ou seja, explosivo, assim, né? Para o bem e para o mal, né? E casado com uma descendente de bascos, né? Imagina a explosão que era o casal, né? Duas pessoas isoladamente encantadoras, mas entre eles, assim, um rebuliço. Enfim, essa é uma confidência que eu acabei de fazer aqui. Mas o Galvani começou a abrir oportunidades para mim, né? E me efetivou, mesmo estudante, ele me efetivou. E me mandou... fui fazer, por exemplo, uma cobertura do enterro do Jango, né? O Jango não podia voltar ao Brasil, morreu no Uruguai, e aí o governo autorizou que o corpo viesse para São Borja. Então, a Caldas Júnior contratou um aviãozinho, a gente foi de avião, fotógrafo, repórter de todos os veículos da Caldas Júnior, fomos lá para São Borja fazer a cobertura do enterro do Jango. Só fazer uma referência ao Walter Galvani, o mercado público de Central de Porto Alegre existe permanece vivo graças ao Galvani. E tu tiveste alguma participação naquela... Não, isso é anterior, porque ele era Galvani no Correio do Povo. Eu acompanhei, claro, mas não tive essa participação. Tive posteriormente, após a morte do Galvani, nós, os amigos mais próximos dele, defendemos a ideia de que o mercado público se chamasse Mercado Público Municipal de Porto Alegre, Walter Galvani. E aí o prefeito de então decidiu derrubar o Mercado Público de Porto Alegre e fazer ali um estacionamento. E o Galvani colocou isso na manchete do Correio do Povo e a ideia naufragou por sorte dos portugueses. O Galvani foi tão bem sucedido nessa empreitada que não só impediu, porque aí a Júlio de Castilhos, a Avenida Júlio de Castilhos, ia ser uma continuidade da Siqueira Campos, entre a Mauá e a Júlio, né? Ia derrubar o mercado, né? Ia passar ali na linha reta. Agora ela faz um zigue-zague, assim. Ele não só foi bem sucedido em impedir que o prefeito Thomson Flores fizesse essa rota, quanto ele convenceu o prefeito. E o prefeito foi procurá-lo para dizer que tinha... Ou seja, ele não brigou com o prefeito, ele convenceu o prefeito de que não podia abrir mão de um patrimônio como o mercado público de Porto Alegre. E então, através do Galvani, tu chega à Folha da Manhã, Ele chegou à Folha da Manhã. E recebendo, digamos assim, oportunidades maravilhosas, né? É paradoxal, né? Na linguagem jornalística a gente às vezes diz a oportunidade está falando de uma morte, né? Fui cobrir a morte do último presidente civil do Brasil naquele momento, né? Então é um momento de tristeza para quem, né, da família do Jango, quem gostava do Jango e tal, mas do ponto de vista de experiência jornalística aquilo era, né? Bom, então eu fui cobrir isso. Depois teve um... Era 1976? 76. Eu entrei em 75 na Folha da Manhã. Em 76, o litoral de Santa Catarina começava a despontar como um grande destino turístico, especialmente para os gaúchos e os paulistas, né? Mas não tinha nem 10% da estrutura que tem agora. E o Galvani me escalou como diretor de redação da Folha da Manhã para eu fazer todo o litoral catarinense, então de Passo de Torres até a ilha de São Francisco, todo o litoral catarinense, parando em praia por praia e mandando uma matéria daquilo para sair na Folha da Manhã no dia seguinte. Imagina, hoje isso a gente faz e manda, né, no WhatsApp, mas vocês imaginam o seguinte: naquele momento lá era assim, a gente estava num carro locado, era o motorista, o fotógrafo e eu. A gente chegava, então, por exemplo, em Morro dos Conventos. Aí chegava e ia buscar o que tem de notícia em Morro dos Conventos, leva um tempo para isso, né? Mas ao mesmo tempo tu tinha que passar na rodoviária para ver que horas tinha um ônibus para levar teu texto escrito em papel
e para levar o filme do fotógrafo a ponto de chegar em Porto Alegre e ser apanhado por um office boy da Caldas Júnior para revelar as fotos e levar o texto em alta para ser impresso. Isso a gente fez de cada cidade de Santa Catarina, foi um mês de trabalho. E aí eu era que a gente diz no linguajar jornalístico, eu era um foca. Foca é o jornalista iniciante, né? O fotógrafo não, o fotógrafo já era um fotógrafo consagrado e filho de um outro fotógrafo mais consagrado, que ele ainda que era o Alfonso Abraham. O José Abraham, pai dele, era um espanhol que veio para o Brasil refugiado da Guerra Civil Espanhola, e aí ele se radicou aqui. O Alfonso já nasceu aqui, seguiu a profissão do pai e era um fotógrafo tão talentoso ou até mais do que o pai. Mas era uma estrela do fotojornalismo e eu era um guri foca, né? Nós chegamos em Garopaba e aí em Garopaba tinha uma colega nossa da Puranã que estava em férias lá. E aí ele foi a gente foi encontrar a nossa colega, né, Zélia Leal, e ele foi fazer queixa minha para Zélia. Esse guri não para, não sossega, não consigo entrar no mar. O fotógrafo, bom, mas eu não vim para entrar no mar, eu vim aqui para que os outros possam entrar no mar e ter informações e tal. E a gente em choque, o fotógrafo e eu. Aí a Zélia conversou comigo assim de uma maneira professoral, mas assim, amigável, sabe? De uma maneira carinhosa e tal. Né? E passou a ser uma das grandes referências profissionais da minha vida até hoje. Né? É uma pessoa que nos frequentamos e continuamos sendo muito próximos disso até hoje. Mas foi uma lição que eu aprendi naquela viagem prêmio que o Galvani me deu. Né? E aí eu relaxei um pouquinho. Não deixei de mandar uma matéria de cada cidade, mas relaxei um pouquinho, no sentido de permitir que o fotógrafo tomasse um banho de mar e até eu, eventualmente, entrasse na água. E agora eu te pergunto, agora que tu citou essa situação do Uruguai, né? A gente acho que pode trazer um pouco também para dentro da psicologia, porque tu tá ali presente em histórias que vão mexer com o teu emocional. Mas tu precisa também ter essa imparcialidade para poder narrar os fatos. E como é que é para ti, dentro do teu emocional, dar conta disso? Porque tu também teve experiências que provavelmente mexeram contigo. Teve alguma que mais te marcou assim? Sim, várias delas. Essa mesma é uma, né? Porque vale dizer o seguinte, ó, eu sou um jornalista forjado, eu sou um jornalista feito cientificamente, eu frequentei os bancos escolares da universidade, eu sei o que é o valor notícia, sei o que é agendamento de notícias, essas coisas todas, mas a realidade também se impõe num certo sentido, né? O jornalismo precisa da liberdade de expressão, tem que ser, né? Toda profissão precisa, claro, mas o jornalismo, como trabalha com a palavra, trabalha com a revelação dos fatos, ele tem que dizer o que ele vê. Né? A imparcialidade é utópica, né? A gente é feito de carne e osso e nervos como qualquer outro profissional. Né? Mas a gente tem que saber que nós estamos tratando, para a realidade de hoje, né? Brasil de 2025. Né? Então a gente está hiperdividido em dois lados só, né? Como se só existissem dois lados na vida real do Brasil. Tu não enxerga nada a favor do outro lado e tu enxerga tudo a favor do teu lado. Tu enxerga tudo contra o outro lado. Né? Eu sou de uma... Então, como eu fui formado no momento em que eu tinha que administrar a falta da liberdade, então eu sou de um tempo em que a música era afasta de mim este cálice, né? Que é uma metáfora. Né? Eu sou de um tempo em que a gente tinha que usar algumas metáforas para poder dizer a verdade, para poder mostrar a realidade. Mas também sou de um tempo em que, já quase nos anos 80, eu escrevi uma matéria sobre turismo e pedi uma informação para a Polícia Federal sobre o volume de estrangeiros que tinham entrado no Brasil pelo Rio Grande do Sul, e a Polícia Federal levou 15 dias e não me dava a informação. E aí eu passei para o Rogério Mendelski, que tinha uma coluna de opinião na Folha da Manhã, aquela informação, e ele botou assim,
que será que está acontecendo com a Polícia Federal? Aí não, paulada na Polícia Federal ali. Aí a Polícia Federal veio em cima e aí, não sei como lá souberam que o autor da informação, não quem escreveu, mas quem tinha passado aquela informação era eu. E aí a Polícia Federal entrou com um processo contra mim. Por ter se negado a cumprir o seu papel, que é de dar transparência ao que ela faz. Né? E aí eu tive que depor na Polícia Federal com um advogado cedido pelo sindicato, porque era sei lá, teoricamente até a prisão podia dar, por ter tido a ousadia de criticar um ente público, porque é impensável no dia de hoje, né? Tu é público, tu tem que dar satisfações públicas. Mas a imparcialidade, ela é uma utopia, mas como toda utopia a gente tem que persegui-la, né? Buscar se aproximar o máximo possível dela. Hoje eu acho, por exemplo, que o jornalismo está muito... Voltando um pouquinho ao que eu estava dizendo, não tinha possibilidade de ser opinativo naquele momento lá, e sequer interpretativo, tinha que ser descritivo. Né? Então eu me formei no momento em que o jornalismo só era autorizado a descrever, e nem tudo, né? Algumas coisas não podiam ser descritas. Por exemplo, o Brasil teve uma epidemia de meningite nos anos 70 que não pôde ser noticiado. Eu entrevistei o ministro da Saúde, acho que do governo Figueiredo, sobre doença de Chagas, e ele disse assim para mim, doença de Chagas naquele momento tu tratava com uma coisa chamada BHC, que era um veneno proibido no mundo inteiro, mas aqui. E aí quando eu fiz esse questionamento para o ministro, ele disse para mim, então eles que escolham se vão morrer de mal de Chagas ou se vão morrer de intoxicação pelo BHC, ou DHC, sei lá, coisa assim. Isso eu publiquei, e a Assembleia, inclusive os correligionários do ministro, ficaram indignados com o que ele tinha dito. Né? Imagina o ministro dizer que... Quem era o ministro? Não importa. Não lembro, não vou lembrar o nome dele. Mas o secretário de saúde era o Jair Soares, que depois virou governador, e o próprio, que foi na Secretaria de Saúde, e o próprio secretário ficou espantadíssimo com aquela declaração dele, porque foi muito infeliz, né? Imagina tu dizer isso, né? Uma outra vez o ministro da Agricultura disse, não vamos noticiar sobre febre aftosa, porque senão o mundo não vai comprar carne brasileira. Ou seja, mas não vamos enganar os outros, né? Um homem público dizendo isso. Nós vamos aproveitar esse break, Weber. O Weber tem que fazer uma troca de equipamentos e a gente vai aproveitar para te dizer que nós já estaremos terminando. E foram só duas perguntas. Duas perguntas. Então, tu participou, a Camila te fez uma pergunta sobre as tuas emoções nesses eventos. Tu fez cobertura de alguma guerra? Não cheguei, eu não fui... Eu fui repórter durante menos de 10 anos da minha carreira, que já teria hoje 50 anos. 47 na... Que outros fatos históricos, então? Além do enterro do Jango, que foi um fato histórico, né? Que outros fatos históricos tu lembra, assim, de ter coberto? Teve o incêndio da Renner. Aliás, os incêndios da Renner em Porto Alegre, né? Que é uma coisa que não tem como tu não te emocionar. E naquele momento lá, eu era muito inexperiente, então eu não tinha nem a maturidade para tratar, né, da apuração do acontecimento com a emoção de alguém se atirando do 7º andar na Otávio Rocha, porque não tinha para onde ir, né? Eu tive alguns episódios mais singelos, mas, por exemplo, eu tive uma cobertura no interior de Taquara, em que eu fui escalado junto com um repórter, com outro repórter e um fotógrafo. E esse outro repórter era negro. Por quê? Porque era um baile que tinha salão para brancos e para morenos. Estava no convite isso, né? A gente está falando isso de antes da Constituição de 88, que hoje seria um crime inapensável. Mas naquele momento lá, então a Folha da Manhã me escalou junto com um repórter negro chamado Maroni, e ele foi para o salão
dos morenos e eu fui para o Salão dos Brancos. E eu estou lá entrevistando o festeiro, e tu não vai chegar e perguntar, isso aqui é racismo, não é assim, porque tu não tem possibilidade de resposta, né? E aí eu estou com o festeiro estava caindo de bêbado, e ele se apoiou em mim, assim, botou o braço no ombro, se apoiou em mim e falava, e estava adorando dar a entrevista, né? Quando alguém do baile lá chegou e disse assim, ó, tem um colega dele lá no baile dos Morenos, eles estão aqui para denunciar racismo. E aí se juntou um bando de gente lá, querendo esfolar a gente, né? E aí, o que nos salvou é que o festeiro estava abraçado em mim. Porque não tinha como separar ele de mim naquele momento ali. Ele ia apanhar junto, sabe? Bom, então, quando, enfim, a gente conseguiu... Que sorte, ele está bêbado. Pois é. Quando a gente conseguiu dissimular aquela situação ali, eu disfarcei 5 minutos, né? E aí, vamos embora daqui, né? O carro que a Caldas Júnior usava naquele momento, e a RBS também, os carros que eles usavam naquele momento era a Kombi. Então era a Kombi na frente, ia o motorista e o fotógrafo, atrás ia o repórter, e lá atrás ia, sei lá, papel, um monte de porcaria de jornal, assim. E a gente tinha um motorista muito valente, né? E ele saiu pela estrada interior de Taquara com aquela Kombi, fugindo de carros que iam atrás de nós, porque queriam... Isso era umas 4 da manhã, mais ou menos, quando a gente, enfim, conseguiu chegar no asfalto. Eu disse, vamos direto para a redação, porque eu vou escrever essa matéria agora. Não vou esperar o dia seguinte para escrever, porque eu estava com adrenalina lá em cima. Com calor de emoção. Um outro momento que foi também, e era o mesmo motorista, esse corajoso e ousado, né? Eu fui cobrir uma enchente em Torres. E a gente, como é que tu cobre uma enchente, além de dizer que está alagado, não sei o quê? Então tu ouve as forças vivas da cidade, né? Então eu fui ouvir prefeito, vereador, não sei o que e tal, e de repente fui no padre. Aí estou lá na igreja falando com o padre, e o padre disse, não, inclusive, era sexta-feira, vou ter que adiar um casamento marcado para amanhã, porque o noivo é da cidade, porque a noiva é da cidade, e o noivo mora, sei lá, em tal lugar, e não tem como ele vir, não tem como ele atravessar a estrada e vir para cá. E não tinha celular, não tem, estou falando de 76, 7 por aí. Nossa. E o Pinheiro, esse motorista, disse, qual é a distância, padre, daqui? Então, ele disse, é assim, não sei o que, então, como é que eu chego lá? E o fotógrafo ia olhando para ele, mas não dá para chegar lá. E ele disse, eu vou, vamos. E aí nós fomos. E a estrada era quase um rio e a Kombi atravessou esse rio. E nós chegamos no noivo, levamos o noivo por nossa conta para o mesmo hotel que nós e fizemos o casamento dele no dia seguinte, no sábado, na igreja. Então a reportagem foi o casamento, apesar da enchente, com o noivo trazido pela ousadia do motorista. Nossa, maravilhoso. Claro, isso é uma emoção positiva. Né? Mas eu também cobri... Depois do Rio Grande do Sul, eu fui para Florianópolis, depois fui para Brasília. Eu peguei toda a transição política do Brasil, né? Todo aquele momento lá de morte do Tancredo. Tu estava em Brasília quando, na doença do Tancredo? Não, eu cheguei em Brasília em setembro e ele morreu em abril. Mas eu estava lá naquele momento em que era assim, início do governo Sarney, que era uma grande confusão, porque era o Sarney presidente, mas o Ulisses também era presidente, mas era tutelado de um, tutelado de outro e tal, né? Era todo um momento de grande frustração de um país que estava esperando um governo civil e que o escolhido não assumiu, né? E que o que ia substituí-lo era o representante do governo que tinha sido esperado. Tinha muita desconfiança com o Sarney, né? Até hoje, se eu ainda tenho um segundo para fazer um parênteses, eu acho que a luz de hoje, por exemplo, a gente tem que olhar para o Sarney com outros olhos, assim, sabe? Olhos mais condescendentes. Porque a paciência do Sarney permitiu que a transição democrática do Brasil chegasse a bom termo, né? Quer dizer, bom termo, não sei se o que a gente chegou até hoje é bom termo, mas enfim, né? Chegasse a um termo menos traumático, né? Ele foi uma figura importante para isso, né?
Eu não tinha essa visão naquele momento. Lá. Tu acompanhou a Constituinte? Sim, acompanhei a Constituinte. Como é que era? Constituinte é uma salada, né? E tem que ser, porque todos os setores da sociedade devem estar lá representados. Então, tem antagonismos, é natural que tenha. E tem antagonismos que não vão chegar a um consenso. Então, qual é o aprendizado que eu, como ser humano e como jornalista, fiz? Buscar o entendimento tem que ser uma vocação natural da humanidade, sabe? Tu tem que buscar o possível, né? O utópico a gente mira, e o possível a gente alcança. Então, a carta que está vigente no Brasil até hoje, ela não é a melhor carta do mundo, sequer a melhor carta do Brasil. Diz que a de 1934 foi muito mais importante, mais avançada do que esta. Mas ela é a carta que foi possível fazer diante daquela conjuntura lá. Foi o entendimento possível, né? E aí a gente percebe que... Quem mandava? Ulisses Guimarães, certamente, né, porque era o presidente da Constituinte, mas teve gaúchos de proeminência lá, né? Nelson Jobim foi muito importante para a carta, para o texto final, né? Bernardo Cabral era o relator, era o que fez o texto final da Constituinte, mas o auxiliar principal dele era o Nelson Jobim, que era, do ponto de vista técnico-científico, mais preparado do que o Bernardo Cabral. O problema é que o Nelson Jobim estava em primeiro mandato, era um advogado de Santa Maria que não era muito conhecido e que tinha chegado à Assembleia Nacional Constituinte pelo Rio Grande do Sul no vácuo de um político bastante representado no Rio Grande do Sul, que tinha perdido uma eleição, que era o João Gilberto Lucas Coelho, que também era de Santa Maria. E o João Gilberto, como era vice-governador do Colares e não se elegeu, ou não pôde ser candidato, ou seja, ele foi, digamos assim, uma inteligência perdida pela Assembleia Nacional Constituinte, do ponto de vista do Rio Grande do Sul. Mas o Jobim entrou como herdeiro político dele. Quem mais do Rio Grande do Sul na Constituinte? Bom, tem, digamos assim, tem uma... Com relevância, né? Tem uma relevância negativa, vamos dizer assim. O Mendes Ribeiro chegou na Assembleia Nacional Constituinte como proporcionalmente o deputado brasileiro mais bem votado no país inteiro. Ele teve menos votos que vários de São Paulo, mas na proporção do eleitorado do Rio Grande do Sul com o voto dele, ninguém tinha batido ele no... E ele chegou lá com um ímpeto imenso, né? Então ele queria ser o relator da Constituinte, era um advogado, era um jornalista bem sucedido, ele queria tomar conta da sucursal da RBS, que era a Ana Amélia que dirigia e eu era o chefe de redação, então nós éramos alvo dele, né? Ali naquele momento. E o Ulisses Guimarães botou o pé na frente dele e não deixou ele avançar. Talvez percebendo... Que eram do mesmo partido. Que eram do mesmo partido, né? E inflou muito o Jobim. Então, o Jobim foi, digamos assim, o mais significativo, coadjuvado ali naquele momento pelo Antônio Brito, que depois virou governador do Rio Grande do Sul, que foi muito atuante também na Assembleia Nacional Constituinte, colega de profissão também, foi jornalista, fui colega dele na Caldas Júnior e depois na RBS. A bancada do Rio Grande do Sul, tradicionalmente, é uma bancada de muita qualidade, né? Era de muita qualidade, né? Eu diria era. Né? Mas eu diria isso também do próprio Congresso Nacional. O Congresso Nacional, na minha concepção de hoje, ele tem menos qualidade do que tinha lá nos anos 70, 80 e 90. Acho que ele é pior. Tu está sendo generoso. Né? Mas essas palavras não são, né, a bem da verdade, são palavras do Dr. Ulisses. Numa entrevista para a imprensa, ele disse: vocês estão achando ruim o Congresso Nacional de hoje? Vai piorar. E piorou. Mas o problema do Congresso Nacional não é o Congresso Nacional. O problema do Congresso Nacional somos nós que os colocamos lá. Então, não dá só para a gente reclamar deles, né? Nós é que elegemos. E quando tu dirigia a sucursal da RBS lá em Brasília, Camila, tu corta, porque senão tu vai ficar assistindo. O que mais, assim, além da Constituinte, tu ficaste lá até o Collor?
Sim, fiquei. E como é que foi o Fiquei processo? 10 anos na sucursal da RBS. Como é que foi o processo de impeachment? Quem dirigia a Ana Amélia. Sim, a Ana Amélia. Eu era o segundo na hierarquia lá. Eu era o chefe de redação, ou seja, eu era o trabalho braçal, né? Embora eu ficasse mais na redação e menos na cobertura. Mas eu comandava a cobertura da equipe, né? Brasília foi, e esse período que eu fiquei lá foi de uma instabilidade só, porque a gente tinha lá o governo Sarney e a inflação foi desesperadora, né? E eu tinha em Porto Alegre, eu me reportava a Ana Amélia e a gente prestava serviço para a redação da Zero Hora, Rádio Gaúcha, RBS TV, e Diário Catarinense, rádio, que agora eu não lembro o nome lá de Florianópolis, que era menos news do que a Gaúcha, e a RBS TV de Florianópolis também. Então tinha muita demanda desses veículos lá. A gente tinha que cobrir muito os representantes do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, né? E como é que foi, voltando, como é que foi a queda do Collor? Então, a gente estava lá num período de muita inflação, muita instabilidade, e primeira eleição presidencial, uma brutal expectativa para a eleição presidencial. Ulisses era candidato, Brizola era candidato, Covas era candidato, Lula era sempre candidato, e surge lá o caçador de Marajás. Depois a gente descobriu que ele era um deles, né? Mas enfim, estava lá o caçador de Marajás. E ele foi ganhando espaço naquele momento lá, né? Essa é a época do sapo barbudo, né? Que o Brizola diz que temos que engolir o sapo barbudo e tal. Mas se esperava que Ulisses Guimarães e Brizola tivessem mais expressão eleitoral do que eles acabaram tendo, ficando em quarto ou quinto lugar lá. Acho que o Ulisses ficou em sexto lugar até. E Ulisses, naquele momento, ele era presidente da Assembleia Nacional Constituinte, presidente da Câmara, presidente do PMDB. Ele era triplo presidente e ele tinha uma exposição imensa. Né? Com o eleitorado em São Paulo. Com o eleitorado base, em São Paulo. Né? Sim, mas São Paulo é sempre uma base forte. Né? E ele ficou uma votação insignificante e tal. E aí o Collor assume e começa a ter aquelas questões todas de discussão ética, né? Eu fiz uma cobertura internacional acompanhando o Collor em visita ao sul da África, né? Ele era um cara assim educadíssimo com a gente, né? Naquele momento em que tu não o incomodasse. Se tu fizesse uma pergunta para ele, mas que ele julgasse impertinente, e aí parênteses, jornalista sempre vai fazer pergunta impertinente, porque é a função dele, né? A gente é o perguntador da sociedade, então a gente tem que perguntar para um presidente da República nem sempre aquilo que ele quer que a gente pergunte. E aí ele vinha com paulada, né? Para não usar um termo mais escatológico aí, né? Ele vinha com paulada. Mas ele era, digamos assim, um cara com ideias modernas, com ideias interessantes e tal. Quando surge a questão toda aí na África, lá ele foi com um discurso muito voltado para condenar o apartheid, que ainda era vigente na África do Sul, e para visitar países que tinham se libertado, que era Angola, Moçambique, Namíbia e Zimbábue, né? Então, isso tudo, eu fui pela RBS lá para fazer a cobertura. Mas ele tinha um porta-voz que era um cara muito bem informado e muito atencioso, e que atenuava um pouco o jeito Collor de ser com a imprensa, porque o Collor achava que todo mundo era contra ele, na imprensa, assim, né? Ele começou a ser criticado e aí achou que... Né? E ele era amigo dos donos do jornal, ele era... os veículos dele lá em Alagoas são associados à Rede Globo, e ele achou que com isso ele não ia ter crítica, né? Enganou-se, né, sumariamente. Né? Aí começa a surgir aquilo, e aí eu tinha em Porto Alegre, na chefia da Zero Hora, um cara chamado Carlos Felberg. Carlos Felberg era o que a gente chama no jargão jornalístico rato de redação. É aquele cara que pensa a redação o tempo inteiro, não dorme, ou dorme pensando em redação, que pega um sanduíche no bar na cantina da RBS lá e esquece do sanduíche no bolso. 2, 3 dias de sanduíche aqui no bolso. De tão enlouquecido que era. Eu entrava na excursão da RBS às 10 da manhã e saía às 10 da noite.
Aí eu chegava no meu apartamento, a telefonista da 0 Hora me ligava lá pela 1 da manhã e disse, desculpa, mas o Felberg quer falar contigo. Aí o Felberg ficava comigo da 1 hora da manhã, umas 2, 2h30, projetando a cobertura do dia seguinte. Né? Aí eu disse, pô, Felberg, né? Eu chego lá às 10, chega às 3 da tarde, eu quero dormir, pô, né? Mas foi um período assim de tanta turbulência que tu não conseguia, né? Tu não conseguia dormir tranquilo, porque caía um ministro de madrugada e podia cair o presidente de madrugada. Né? Caíram muitos ministros do Collor antes dele? Muitos. Foram vários que foram percebendo a situação e outros que foram atingidos pela situação, né? Por exemplo, o Alceni Guerra foi vítima desse processo todo. E ele se comprovou depois que era um homem inocente. Né? Mas ele foi trucidado, inclusive, pela imprensa. Foi um erro da imprensa também. Mas um erro que começou no mundo político. Então, o mundo político venenosamente inflou a imprensa para acreditar que havia roubo para beneficiar bicicletas que ele queria comprar lá para o Ministério da Saúde, não sei o quê. Tem tudo isso. São armadilhas com que tu convive no exercício da tua profissão no dia a dia. Agora a gente pode mudar o foco para a gente seguir. Tu acompanhou todas as fases de jornalismo, né? E eu queria ver contigo, entender contigo como foi para te acompanhar essas mudanças que aconteceram. Eu lembro até que em uma das nossas apresentações aqui com o Marco, tu comentou que tu não gostava muito dessa parte digital, de fazer essa parte digital, né? Eu sou um jornalista da forma impressa, né? Não só para fazer, mas também para consumir. Eu gosto de ler o impresso. Né? Então, eu assino 0 Hora hoje e compro os jornais locais aqui, mas eu compro na forma impressa. Mesmo eu tendo acesso eletrônico da 0 Hora, eu prefiro pegar na portaria lá e receber e ler o jornal na poltrona, com tranquilidade, fazendo uma ou outra observação e anotação. Então, essa é a minha prática, que é uma prática em extinção. O jornalismo impresso está com os dias contados. Né? Ele não vai perecer de vez, né? Eu tenho convicção disso. Mas ele vai perder muito do espaço e da penetração que ele tem hoje. Então, vai chegar um determinado momento em que tu vai precisar do jornalismo impresso para avançar daquilo que tu já ouviu no telefone, no rádio, tu já ouviu por outra forma, por outra plataforma. E aí tu vai precisar de uma interpretação. Então o jornalismo, ele vai, por impresso, ele vai se reduzir, digamos assim, a uma interpretação. E talvez o jornal deixe de ser menos importante no dia a dia para ser mais importante no final da semana. Em que tu vai avaliar a semana que passou, por pessoas gabaritadas para isso e tal, né? Que aquilo já está informado, tu vai então agora analisar aquilo e tu vai projetar o que vem pela frente. Né? Então aí é que eu acho que isso vai traçar cenários para o que vem. Mas isso não vai ter o volume de consumidor que justificava ter 200 mil assinantes, como a 0 Hora e o Correio do Povo chegaram a ter. Não sei se algum de vocês vão de lembrar, mas a gente comprava o Correio do Povo de domingo com quase 300 páginas. A gente comprava a 0 Hora de domingo até 15 anos atrás com 200 páginas. Hoje, no dia a dia, para ter 50 páginas... É muito. É muito. Né? Mas está tudo lá na internet. Então, E eu me frustro muito quando eu pego a 0 Hora de hoje, né, recebo de manhã e vou ler a 0 Hora e a notícia que está ali é igual a que já saiu na internet. Isso eu acho que é uma falha do jornalismo. Porque se é igual, por que eu vou pegar o impresso? Eu tenho que ter alguma coisa além. Tem que ter ou uma interpretação, ou uma opinião e tal. E o trabalho jornalístico hoje? Hoje eu não exerço. Né? Os profissionais que tu percebe que estão vindo agora? Eu olho com um olhar um pouco crítico, assim, sabe? E até me penitencio um pouco, porque até 3 anos atrás eu era professor de jornalismo. Ou seja, eu ensinei grande parte dessa geração que está aí, né? Mas essa geração que vem chegando, ela está se formando dentro de um quadro de mais opinião do que informação. E opinião todos nós temos, né? Evidentemente. Né? Então, é óbvio que um jovem pode ter opinião e tem todo o direito de expressá-la. Mas um jovem jornalista
para ter opinião, ele precisa saber que ele também tem que ter experiência de vida. E aí, de repente, o cara saiu dos coeiros, está entrando numa redação, tem aquela oportunidade lá, e de repente dá uma notícia e um comentário. Dá outra notícia. Ninguém sabe tudo de todo, tudo de todos os assuntos, né? Então, por exemplo, eu gosto muito, é um profissional que eu admiro, e é um jornalista da mídia eletrônica, que é o César Tralli. Acho que ele é um jornalista importante, sério, né? Mas se vai assistir o jornal hoje, agora, né, atualmente, ele dá a notícia e dá um pitaco. Dá outra notícia e dá outro pitaco. Aí tu vai para a Band, né? Aí o Jornal da Band, que eu acho um jornal equivalente ao Jornal Nacional em volume de informações, em qualidade, os âncoras do Jornal da Band opinam sobre cada notícia que acabaram de dar. Então, na verdade, tu ocupa metade do tempo dando informação e a outra metade dando opinião. Mas o que me importa a opinião O que importa a opinião de César Tralli, com todo respeito a um colega que eu admiro, né? Eu acho que ele pode ter opinião sobre determinados assuntos que são da sua especialidade, mas ele não pode ser especializado em tudo, todos os assuntos do dia a dia. O jornalismo hoje está voltado para isso, e cria no jovem jornalista que entra no veículo essa aspiração de ser um comentarista de tudo. Tem tu citou o Alceni Guerra, e ele faz, não sei se ainda faz, mas ele fazia uma exposição sobre o que a imprensa disse dele naquele momento. E ele mostrava assim, quilômetros e quilômetros de... ele fazia isso em quilômetros, né, de páginas de jornal escritas sobre o suposto crime que ele cometeu quando ele comprou as bicicletas para implantar no Brasil as agentes comunitárias de saúde. E aí, e mostrava depois menos de 1 metro de notícias quando ele foi absolvido, né? Ou seja, eu não lembro mais a quantidade de quilômetros, mas muitos quilômetros, né? Nós tivemos um outro caso que foi o do Ibsen Pinheiro, que também, comprovadamente inocente, o Márcio Pinheiro, que foi teu colega, escreve sobre isso. Tu acompanhou muitos casos, e aí com isso nós já vamos tomando para o final, muitos casos em que a imprensa foi injusta com os seus personagens, com os personagens da história? Eu acho que, a rigor, a imprensa comete injustiças mais corriqueiramente do que deveria, né? Mas, bom, outras profissões também cometem erros. O problema do erro da imprensa é que ele é reverberado, ele é publicado e ele é multiplicado. Assim como o problema do erro médico é que pode matar o paciente, né? E, às vezes, a imprensa mata o paciente, né? Mata publicamente um paciente, né? Que bom que o Alceni Guerra, que por sinal é médico, né? Que bom que ele conseguiu ressuscitar, né? Mas há casos, sim. O próprio caso do Ibsen, eu estava lá. Eu estava na sucursal da RBS quando aconteceu. E aquilo foi um espanto. O Ibsen teria provavelmente sido candidato à presidência da República. E poderia ter sido o terceiro São Borgense a ocupar a presidência da República no Brasil. Não sei se ele teria chance ou não, né? Naquele momento ele era um presidente da Câmara, muito conceituado politicamente. E aí, de repente, virou um ladrão, né? Do ponto de vista da sociedade, a sociedade comprou a ideia de que ele tinha, inclusive, a Casa de Petrópolis, que é uma casa confortável, mas é uma casa normal, não tem nada de excepcional, que foi mostrada na revista Veja como se fosse uma grande mansão que ele comprou desviando dinheiro do orçamento e tal. O repórter da Veja, que foi quem fez essa matéria, que depois ficou se multiplicando nos outros veículos, 20 anos depois, ele pediu desculpas, né? Ele reconheceu o erro. 20 anos depois. 20 anos depois, o Ibsen conseguiu, depois disso, se eleger vereador de Porto Alegre. E não foi dos mais votados. É verdade. Ele teve que recomeçar a vida pública dele, né? E o Ibsen, quando ele pediu desculpas para o Ibsen disse que não tinha o que desculpar nele e que defenderia a vida inteira como jornalista o direito dele errar. Do algoz dele, né? Um tapa de luva, né? Que foi uma... Né?
Olha, nós poderíamos continuar porque é uma aula de história, né? Uma grande aula de história do Brasil, e nós ficamos aqui, nós chegamos, não entramos em 1984 na campanha das diretas, não entramos ainda em outros momentos como a queda do Collor e o que veio depois, os governos civis, nós não chegamos a entrar nisso. Nos próximos capítulos a gente vai tratar dessa... Ainda bem que o Almir está aqui, o Almir vai nos ajudar, né, Almir, a coletar essa fase da história para que a gente conte. Nós agradecemos a todos vocês, muito obrigado pela presença. O Nicão fez um pedido, né, que me lembrou o Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello disse, não me deixem só, e ele ficou só. E eu pensei, nossa, o Nicão deve conhecer essa história. E ele disse, não me deixem só. E não deixaram ele só, eu adorei isso. Hoje não vai dar tempo da plateia perguntar, mas eu te agradeço muito a tua disponibilidade, a tua vontade. Obrigado por estar aqui e obrigado por ter compartilhado tanto do teu saber. Tenho certeza que nós teríamos mais 2 programas como esse, riquíssimos, assim. Vamos marcar um vinho para qualquer dia, né? E a gente conta o resto dessa história. Sem horário marcado. Eu que agradeço, não imaginava ter essa oportunidade, né? Ela me causou um certo espanto inicialmente, porque, como eu disse, eu estou acostumado a ser o perguntador, não a ser o respondedor, né? Passei 50 anos da minha vida perguntando para os outros, o que é cômodo, uma beleza, né? Mas, enfim, gostei muito, especialmente de não terem me deixado só. Muito obrigado. E a gente tem um mimo para ti, de agradecimento pela tua participação, que é a nossa xícara do programa.